O Galo joga contra o Cienciano. O jogo vai ser em Cusco, no Peru, pertinho de Machu Picchu. 9h30 da noite, altitude, 3.400 metros. O que isso significa? O ar é rarefeito, fica mais difícil para os jogadores respirarem. O Atlético fez um treinamento ontem em Cusco e o Cuca vai optar por jogadores com mais fôlego, com mais pulmão. Por isso o Galo também deve ter mudanças para hoje à noite. Vamos ver o provável time? O Galo deve ir a campo com o Everson, aqui o Saravia no lugar do Natanael, a zaga com o Lianco, Alonso, Arana. Se não jogar o Arana, também não tiver em condições, pode ser o Caio Paulista. Meio de campo com Scarpa, Gabriel Menino, Alan Franco, que também pode ser substituído pelo Rubens. E na frente, o ataque com Rony Huck e Coelho, fechando o provável Atlético. Vamos falar agora do adversário do Galo, o Cienciano do Peru. Você sabe quem que jogou lá em 2016? É aleatório. Para mim, o maior adversário do Atlético hoje é a altitude. Porque o time do Cienciano é um time fraco, não vamos mentir aqui pro torcedor que está assistindo, né? No próprio campeonato lá do Peru a gente vê isso, o desempenho deles, e o Atlético tem contra ele essa questão da altitude e do próprio Atlético. Eu acho que é o próprio Atlético, a postura de como vai jogar, eu acho que a fisiologia vai entrar em campo, nós vamos falar aqui, né? O Atlético deve ter mudanças no time hoje, a questão física eu acho que é primordial, e só um detalhe que... para o torcedor que não sabe o que é altitude de 3.400 metros, eu também vou dizer que eu não sei, porque eu nunca peguei, mas hoje eu entrei no Google. Eu tive em 2.900, senti dor de cabeça. Pois é, eu entrei no Google para entender como lidar com a altitude, aí lá fala assim, você não deve fazer movimentos bruscos, exigir muito seu corpo. Você tem que andar, você tem que subir degrau por degrau, lá explica tudo. Eu falei, é totalmente a contramão do que o Atlético precisa hoje. Fala, massa atleticana, a gente vem trazendo um corte bem legal para vocês, primeiro do Globo Esporte, depois dos donos da bola, falando muito dessa estreia do nosso Galão da Massa na Sul-Americana. Não vai ser um jogo fácil, ainda mais pela altitude que dificulta muito todos os times brasileiros, né? Quando vai jogar em altitude, passa um sufoco, mas tem muita coisa legal pra gente ver no vídeo aí. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho pra não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like, que ajuda demais o canal a chegar pra muito mais atleticanos. Bora tocar o vídeo aí, rapaziada. Hoje começa a caminhada dos mineiros na Sul-Americana, tem o Cruzeiro contra o Unión Santa Fé na Argentina e o Galo contra o Cienciano no Peru. Sul-Americana é aquela competição que no começo ninguém dá muita bola, né? Mas lá na frente a turma lembra que vale taça e dá vaga na Libertadores. Para Atlético e Cruzeiro nessa temporada pode ser também um momento histórico para nossa rivalidade. Depois da estreia amarga no Brasileirão, 2 para o Grêmio, 1 para o Atlético. Um novo desafio. São competições que a gente quer entrar para ganhar. Pô, se vai participar, tem que ganhar, tem que dar o melhor. É o início da caminhada na Sul-Americana. É uma competição nova, primeiro ano que eu vou disputar a Sul-Americana, né, junto com o Galo. Espero ser muito feliz. Desafio que não é novidade para o Cruzeiro. O time chegou à final do torneio no ano passado, mas perdeu o título para o Racing. Nós vamos tratar de fazer nosso melhor possível, tentar seguir melhorando e buscar um resultado positivo para seguir progressando, melhorando, para tentar conseguir outra vez o que buscamos no ano passado também. Atlético e Cruzeiro em uma mesma competição continental não acontecia há 6 anos. A última vez foi em 2019, quando disputaram a Libertadores. O Galo não passou da fase de grupos, enquanto o Cruzeiro caiu nas oitavas de final. O River Plate está nas quartas de final da Copa Libertadores da América. Com as duas equipes novamente no mesmo torneio, por que não imaginar um clássico no mata-mata? Seria um jogo importante para a história. E se acontecer, com certeza nós vamos estar preparados, vamos estar trabalhando bastante para tentar fazer um grande jogo. Sem contar o estadual, Atlético e Cruzeiro já se enfrentaram 5 vezes em competições mata-mata. Já fizeram até final de Copa do Brasil. Mas só um desses encontros foi por um torneio internacional. E o jogo rolou aqui no Mineirão. Foi na extinta Copa Ouro em 1993. Em campo a experiência do Cruzeiro contra a juventude do Atlético. Antes do jogo, o Cruzeiro homenageou o atacante Cleison, que estava de saída do clube. O Cruzeiro tem grandes jogadores, não é só o Cleison, tem grandes jogadores a nível de seleção. Empate sem gol no tempo normal e a vaga foi decidida nos pênaltis. Mas sabe quem é que perdeu a cobrança decisiva? O Cleison, o homenageado da noite.
Foi para a cobrança e Luiz Henrique defendeu, levando o Galo à final da Copa de Ouro. Antes de sonhar com um novo encontro, Atlético e Cruzeiro estreiam hoje na Sul-Americana. O Galo tenta driblar a altitude da estreia. Cusco, no Peru, está a 3.339 metros acima do nível do mar. É lá que o Atlético enfrenta o Cienciano hoje à noite. É saber lidar com esse tipo de situação, é se adaptar o mais rápido possível, sabendo que não podemos sofrer muito e ir lá e buscar uma vitória. É o que também quer o Cruzeiro logo mais contra a União de Santa Fé, na Argentina. Com certeza vai ser um jogo muito difícil, fora de casa. É tentar começar com o pé direito, com vitória, se Deus quiser. O Galo joga contra o Cienciano. O jogo vai ser em Cusco, no Peru, pertinho de Machu Picchu. 9h30 da noite, altitude, 3.400 metros. O que isso significa? O ar é rarefeito, fica mais difícil para os jogadores respirarem. O Atlético fez um treinamento ontem em Cusco e o Cuca vai optar por jogadores com mais fôlego, com mais pulmão. Por isso o Galo também deve ter mudanças para hoje à noite. Vamos ver o provável time? O Galo deve ir a campo com o Everson, aqui o Saravia no lugar do Natanael, a zaga com o Lianco, Alonso, Arana. Se não jogar o Arana, também não tiver em condições, pode ser o Caio Paulista. Meio de campo com Scarpa, Gabriel Menino, Alan Franco, que também pode ser substituído pelo Rubens. E na frente, o ataque com Rony Huck e Coelho, fechando o provável Atlético. Vamos falar agora do adversário do Galo, o Cienciano do Peru. Você sabe quem que jogou lá em 2016? É aleatório. Ele já foi cantor, já fez filme com Van Damme e Mike Tyson. Foi uma experiência muito show. Tocou percussão na Copa da Rússia. E olha quem tá na percussão, Ronaldinho Gaúcho. Foi até personagem de desenho infantil. Até bico de segurança em reality show o homem já fez. E um desses rolés aleatórios do Ronaldinho, você não acredita? Olá, sou Ronaldinho e eu também me pongo na camiseta. Foi jogador do Cienciano, te juro, não é 1º de abril não. Esse foi o vídeo espetacular feito para anunciar a contratação. Meus amigos de Cusco, logo estaremos juntos. O adversário do Galo na Sul-Americana de hoje pagou $100 mil em 2016 para contratar o Bruxo para um único amistoso. Mas não importava se era um jogo ou uma temporada inteira, a cidade de Cusco parou pra ver o homem. Estou impressionado. Rolou narração de gol ao vivo pra homenagear o cara. Torcida, bateria, até um boneco gigante do homem tinha pra completar a recepção. Empurra no aeroporto pra tentar chegar perto dele, uma loucura. Era padre ganhando camisa autografada, mulher apaixonada no sorriso do bruxo. Me encanta a sonrisa. E ele fez valer a comoção e os $100 mil, tá? Deu assistência no melhor estilo Ronaldinho, olhando para um lado, chutando pro outro. No terceiro gol da vitória do Cienciano sobre o Sporting Cristal. Comemorou com os companheiros e ficou felizão. Mas vamos combinar, né? Foi um jogo só e certeza que hoje à noite o coração do bruxo é alvinegro. Aqui é Galo, Olha, eu não duvido nada que o Ronaldinho Gaúcho saiu do Peru ali de Machu Picchu, pegou aquele portal e saiu lá em São Tomé das Letras. O Ronaldinho não tem jeito, né? Para mim, um adversário do Atlético hoje é a altitude. Porque o time do Cienciano é um time fraco, não vamos mentir aqui pro torcedor que está assistindo, né? No próprio campeonato lá do Peru a gente vê isso, o desempenho deles. E o Atlético tem contra ele essa questão da altitude e do próprio Atlético. Eu acho que é o próprio Atlético, a postura de como vai jogar. Eu acho que a fisiologia vai entrar em campo. Nós vamos falar aqui, né? O Atlético deve ter mudança no time hoje. A questão física eu acho que é primordial. E só um detalhe que... Para o torcedor que não sabe o que é altitude de 3.400 metros, eu também vou dizer que eu não sei, porque eu nunca peguei, mas hoje eu entrei no Google. Eu tive em 2.900, senti dor de cabeça. Pois é, eu entrei no Google para entender como lidar com a altitude. Aí lá fala assim, você não deve fazer movimentos bruscos, exigir muito do seu corpo. Você então, jogador tem que andar, você tem que subir degrau por degrau. Lá explica tudo. Eu falei, é totalmente a contramão do que o Atleta precisa hoje. Então, quanto tem La Paz, hein, o Andrezão? Olha em cima, por favor. Eu não lembro de cabeça.
La Paz é mais que... La Paz é mais que Cusco. E Potosí é mais que La Paz. La Paz é 3.800. Potosí é mais? Potosí é mais. É que Potosí é onde o avião sobe para pousar. Sobe para pousar. É isso. Caramba. La Paz é também. 3.650 La Paz, Cusco 3.400. Isso. Potosí deve ser 35 bilhões. Coisa. O Cruzeiro jogou lá e perdeu de 5, pô. E o time do Cruzeiro bom. O time do Cruzeiro era bom. Era bom. Dizem que é embaçado mesmo. Eu nunca fui. Eu também não. Corro de lá. Que é embaçado mesmo. Se te der uma passagem, você pode correr de lá. Potosí 4.100. Olha só, você vê que beleza. Em Cusco dá uma zica. Agora, você veja que a possibilidade de mudança no Atlético hoje, com a entrada do Rubens no meio campo, do Caio. O Caio Paulista, que não é Caio Paulista, é Caio. Pelo lado esquerdo. Saravia. E mais o Saravia, jogadores muito físicos, né, galera? Físicos, né? E eu acho que esse é o ponto do Cuca. Inclusive, eu estava comentando lá no meu canal, e eu acho que vale a pena falar aqui, um cara que está em alta com o Cuca, depois do jogo lá em Porto Alegre, eu estava conversando com algumas pessoas da comissão do Atlético, é o Rubens, que o Cuca tem elogiado muito a questão física e a entrega dele nos treinos, tanto que não é novidade. Hoje, quando vão pensando em colocar ele de volante, no jogo treino do Atlético, ele jogou de primeiro volante, ele foi treinado, e o que a gente viu lá em Porto Alegre dele jogando no lugar do Alonso, eu fui procurar saber, ele tem treinado também. Então, olha pra você ver, o Cuca treina já o Rubens como um meia, como um volante e como também um zagueiro pelo lado esquerdo. Tamanha confiança que ele tem na parte física, no vigor físico do Rubens, na entrega dele. Mais improvisação? Cara, eu chamo de improvisação quando você não treina. Então, a partir do momento que você treina, eu acho que você pode improvisação também, Brenão. Por mais que ele esteja treinando, eu considero improvisação. Eu entendo essa colocação, mostra um jogador multifuncional, mas diz muito também sobre a lacuna, o buraco que se tornou a posição de primeiro volante. Claro. E o Atlético tendo o Fausto Vera, que se tornou um cara inutilizado pelo Cuca. Por quê? No time, na temporada atual, o Fausto Vera jogou apenas 21 minutos. E os dois jogos... Foi um jogo contra o Itabirito que o Atlético estava vencendo por 3-0. E os dois jogos da FC Sirius que para mim serviu como um cartão de visita pro Cuca. Que aí ele viu ele nos dois jogos como titular e entendeu, eu acho que esse cara... mas não entra na minha cabeça. Também na minha. E nos treinamentos se ele fez isso, se ele fez isso, foi uma análise injusta. Mas ele joga contra o Itabirito, gente. Ele joga 21 minutos o jogo já tá 3-0. Peraí, mas ele jogou também. Olha o tamanho do recorte. Não, peraí. Eu acho que o Breno foi infeliz. Não é que foi infeliz, ele errou quando ele diz que ali serviu pro cartão de visitas pro Cuca e falar, não quero esse cara. Não pode deixar. Só que depois disso, o Cuca teve treinos, jogos. Então, jogos ele não colocou. Mas teve um jogo que ele entrou. Então, ele entrou contra o Itabirito. 21 minutos, o jogo tava 3-0. Ele vê nos treinos que é o suficiente pro Fausto Vera não entrar. Então, e, sinceramente, eu tô com o Cuca nessa. Eu acho que o único equívoco do Cuca... Mas ele não pode ter visto o jogador antes também, não, cara. O Fausto Vera tá aí no mercado. Ele não pode o quê? Desculpa. Ter visto ele antes. Mas você tem que ele já conhece o jogador. Não, mas você tem que colocar no seu esquema. Não. Eu sei, mas ele já colocou... Gente, o Cuca treinou o cara. Ele sabe o que o cara pode oferecer. E, sinceramente, eu particularmente, eu falei isso na rádio hoje, reitero aqui, eu particularmente não gosto do futebol do Fausto Vera. Acho bem abaixo do que o Atlético tem hoje de opção no elenco. O Alan Franco, pra mim, é um bom nome, jogando como primeiro volante, ele vira primeiro volante agora com o Cuca. Eu acho que o próprio Gabriel Menino pode entrar nessa função e render, mas eu não consigo ver o Fausto Vera mantendo o mesmo nível desses caras. Então vou fazer uma pergunta. É que não casa a característica do Fausto Vera com o time do Cuca. O Fausto Vera é um volante mais que fica posicionado. O Fausto Vera casa com ninguém. Não. Você a chegada no Corinthians. Você acha que o jogador não presta pra nada, Thiago? Não é assim. Muito bem. O Cuca gosta de volantes que sejam agressivos na abordagem. O Fausto Vera, ele não é esse volante que sai a caça. Ele é um volante que, por vezes, ele pode jogar até, de repente, como quase um terceiro zagueiro. Ele fica bem à frente da zaga. Não é... Ele consegue fazer leituras de espaços a serem preenchidos, na minha opinião. Eu acho ele um volante normal. Ele não é esse volante que o Cuca pretende hoje, que para mim, o Atlético não tem nenhum volante hoje com a característica principal
que o Cuca quer. Tanto que você trouxe aqui várias vezes que ele gostaria de contar com esse jogador. Pra mim, antes da... Qual que é a pergunta que você vai fazer? Eu vou fazer. Você está sofrendo de ejaculação precoce, mas já nós vamos tratar isso aí, irmão. Já. Inclusive, lá com o doutor Rafael Veloso. Ah, é verdade. Doutor Rafael Veloso, hein? Já, hein? Doutor Rafael Veloso. Já o doutor Rafael Veloso vem com uma grande novidade aqui nos Donos da Bola, lá do Instituto Meca, que é o melhor para botar cabelo no povo. Olha a cabeleira do Thiago Fernandes ali, como é que tá. Ó, presta atenção. Pra mim, essa situação do Fausto Vera, cara, eu não, sinceramente, um jogo como o de hoje, o Tim falou isso na rádio agora há pouco, um jogo como o de hoje, eu entendo ele colocar o Rubens por ali, físico, mas, cara, o Fausto Vera, pra mim, ele não está sendo usado, é um recado que o Cuca está dando para a direção. Porque ele não pode não ter a mínima qualidade para merecer um espaço no time. Não tem. Não é possível, Thiago. A questão é característica, não é tem, qualidade. Ele não tem. Mas, então, peraí, característica. Então vamos fazer a que o cara pergunta. não tem qualidade. Começa com você. Na mesma proporção hoje, Fausto Vera e Bernard são jogadores... Eu acho que o Bernard é até pior que o Fausto Vera. Que? Porque o Fausto Vera ainda teve um ou outro jogo que você aponta e fala assim, olha, aqui o Fausto Vera Bernard foi também. Na estreia, qual jogos eu tinha? Contra o América, ele fez um gol. Contra o América. Ô, Everton, confia em mim aqui. Não dá. Então o Atlético tem que negociar o Bernard e o Fausto Vera. Cara, o Atlético... E o Igor Gomes? E o Igor Gomes? O Igor Gomes eu ainda vejo utilidade. É que o torcedor fica, o Igor Gomes é mais barato que o Bernard. O Igor Gomes é um cara que ele vai te entregar outras coisas que o Bernard não vai te entregar. Por exemplo, raça, determinação. O Bernard não entrega nem isso. O Bernard não entrega nem isso. O Igor Gomes te entrega o mínimo de intensidade. Você pode falar o que quiser do Igor Gomes. Mas ele não tem tecnicamente a qualidade do Bernard. Não tem mesmo, concordo. Mas intensidade, o Igor Gomes te entrega. Agora, o Bernard não entrega. E pra mim o Bernard tem sido hoje o pior jogador desse Atlético. Ele é, sem sombra de dúvida, o pior jogador desse Atlético. Eu até imaginava que ele poderia manter uma qualidade que o Atlético já tinha. Que ele poderia chegar num nível parecido com os caras que estão hoje no setor ofensivo. Mas o Bernard é hoje o pior jogador do Atlético. E o Fausto Vera, pra mim, é o segundo pior. O Fausto Vera, cara, sinceramente, eu nunca fiquei convencido de que ele pudesse se firmar no Galo. Ô, Thiago, essa prévia que o Everton trouxe pra gente, de um possível Atlético pro jogo de hoje, a gente vê sendo poupados o Natanael na lateral direita, ao lado, e vai entrar o Saravia. No lateral esquerda entra o Caio no lugar do Arana, que jogadores que estão tendo uma grande sequência, assim como o Alan Franco, né, que também teve a data FIFA, que foi jogar pela equipe do Equador. Então tem todos esses desgastes. E o Cuca está acabando poupando esses atletas de um jogo pesado, que vai ser por causa da altitude, o jogo de hoje contra o Cienciano. O Cuca também poderia poupar o Coelho, que tem vindo de uma sequência pesada, e o jogo do Coelho desgasta bastante. Correto, Breno? Mas e a pet? Correto? Isso, é aí que tá. E quem seria esse jogador? No mundo ideal, era na mão do Bernard, ou nos pés do Bernard. E hoje o Cuca não pode contar com esse jogador, que é um jogador que veio badalado, que tem uma história rica com o Atlético, ganhando a Libertadores, mas o Bernard, hipotético, fica só na hipótese, só no achismo. Ele poderia entregar. Não entrega. O Bernard, que está no Atlético há 8 meses, 8, né? 8 meses. 8 meses é um nada, é um recorte, é um recorte insignificante do que foi a história do Bernard aqui. Hoje era um jogo pro Cuca também dar uma segurada e uma refrescada, vou mais uma vez utilizar um termo bem utilizado pelo técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, dar uma refrescada em um jogador que está tendo uma sequência muito grande, que é o Coelho, e uma exigência muito alta, porque a rotação do Coelho é um absurdo. E hoje ele vai fazer essa rotação a 3.400 metros de altitude. E depois tem que voltar a jogar contra o São Paulo. E outra coisa, daqui a pouco o Bernard tem uma oportunidade entre e resolve falar, vocês vão falar o quê? Continuar falando que tá devendo. Tá devendo e muito. O custo-benefício do Bernard é muito alto, né? Só que aí, se ele, daqui a pouco, ele começa a responder dentro de campo, parabéns pra ele, tá aqui pra isso. Mas, de fato, até agora, o custo-benefício do Bernard é péssimo. No Fausto Vera me preocupa entre aspas, eu não vou dormir preocupado, deixo de dormir pensando nisso. Mas
o Fausto Vera estar aqui e numa necessidade. O Cuca improvisar caso aconteça, tá, gente? Eu não tenho o time não está definido. O que treinou, né, ontem. Você improvisar o Rubens por ali e não usar um jogador que poderia servir a essa posição é um negócio que merece uma reflexão. Agora, eu acho que isso é um recado do Cuca para a diretoria. Aliás, se você pegar contra o Grêmio, que não ataca ninguém, que é um time horrível, uns buracos no meio-campo, ali um negócio maluco. Contra o América no Campeonato Mineiro. Sim. Teve a questão também dos questionamentos. Gente, aconteceram os questionamentos de marcação na entrada da área e tal. Gente, é um problema sério. Eu acho que o Paulo Brax, daqui a pouco, é porque o Bernard tem a gratidão eterna, né? Então muita gente bate às vezes no Igor Gomes. Eu acho que o Igor Gomes, para elenco, né? O jogador não é caro, para elenco rola macio. Mas o Bernard é um jogador caro. Você mantém um jogador caro que não te responde sem a bola, com a bola, só pela grife. Todo mundo aqui acha que o Bernard não tem recuperação mais? Eu acho que não. Cara, eu acho difícil. 8 meses já ele não jogou até eu hoje. Acho que o prazo, futebol físico. Eu acho que o prazo limite pra mim. Mas se eu responder pra você que eu acredito que o Bernard possa entrar e encaixar nesse time, eu estarei sendo coerente comigo mesmo, sabe por quê? Porque se eu falo aqui de competitividade, de intensidade, futebol muito físico, é exatamente o que falta dele. Não, tô falando de ser útil, nem tô entrando na questão de titular. Mas ser útil pra jogar 10 minutos? HG, porque no futebol... O atleta tá ganhando? É porque no futebol é importante também, né? É porque você é da cultura que o jogador tem que fazer, igual motor de Opala, assim, rodar 500 mil quilômetros. Né? Assim, a questão é ser útil. Hoje o Atlético tem jogadores, Thiago, isso que você tá falando para falar com você. Pode falar. Quando a gente for analisar o Cruzeiro. Fica à vontade. Começar questionamento com o jogador do Cruzeiro aqui. Fica à vontade. Vou guardar isso aqui, ó. Tá aqui no cantinho do coração. Só qualquer pergunta mais difícil é o seguinte: por que o Bernard não tá rendendo? Então... Mas por quê? Então, qual é o principal? Quem pode falar é quem tá lá dentro. Pois é, então eu conversei com uma pessoa que tá dentro do Atlético. Eu conversei com uma pessoa que tá dentro do Atlético, lá em Porto Alegre, e ela me disse uma seguinte questão que eu acho que é importante. Primeiro, estando lá no dia a dia, eu percebo o seguinte: o Bernard cobra muito dele. Você vê que ele tá cabisbaixo, na hora de você dar entrevista, pegar uma entrevista, quer dizer, você vê que ele tá sentindo. Isso é um ponto que eu acho importante do jogador, ele ter autocrítica. Mas a segunda coisa é a seguinte: ele me falou, olha, tem determinado momento que o jogador tem que entender que ele não vai conseguir fazer o mesmo que ele fazia em 2013. Que não adianta... Mas o Bernard sabe disso, Peraí, deixa eu acabar de concluir. Que a cabeça dele pensa e o corpo pensa de outra forma. Às vezes ele quer jogar da mesma situação. O Bernard hoje ele quer continuar jogando pela beirada. Não, mas não, o Bernard sabe. Mas não era não. Quando ele chegou, o Bernard sabe. O Bernard sabe disso. Ele reclamou que ele tinha que se adaptar. Mas lá ele estava jogando mais centralizado. O Bernard sabe que ele não tá... Aí não funcionou, ele centralizado. Aí colocaram ele na beirada. Aí ele pediu pra jogar na beirada. Porque ele entende que ele pode fazer aquilo ali por ali. Só que também não tá resolvendo. Pois é, mas ele entende, mas ele não consegue. É uma coisa que ele tem que começar a entender que ele não vai conseguir fazer isso. Mas não. O Bernard sabe disso. O Bernard não é bobo. Aliás, é um cara muito inteligente. Ele tem plena consciência de que ele não vai jogar pela beirada. Plena consciência. Eu lembro de não, mas ele tá pedindo pra jogar pela beirada. Ele quer jogar pelo lado, mas como um criador. Agora, jogar pelo lado pra ser um ponta mesmo, igual o Coelho é, igual o Hulk é, o Rony faz, ele não dá conta mais. E só uma coisa, Maluzinho, você tava falando que às vezes o cara pode ser útil pra jogar por 10 minutos, eu concordo contigo. Só que não dá pra quando você olha o custo-benefício. O custo-benefício do Bernard não pode ser de um jogador que atua por 10 minutos. Ele tem que entregar mais. Quando eu penso nesse jogador que atua por 10 minutos, eu penso no Igor Gomes. Você concorda comigo? Porque assim, beleza, o Igor Gomes entra e é útil por 10 minutos. A questão que eu ia completar é de utilização dos jogadores serem úteis, estarem no elenco e serem úteis. Hoje o Atlético olha pro Bernard, pro Igor Gomes e pro Fausto Vera. Eles são jogadores que estão ali disponíveis, mas que me parece, e pro torcedor também, boa parte do torcedor, sabe, não tem aquela firmeza. E tudo isso reduz o elenco, que pra mim reduz. O elenco já é enxuto. E aí eu tenho 3 jogadores que você falou e citou, e muito bem citado: Fausto Vera, Igor Gomes e Bernard, que não são produtivos. Isso. E não é culpa do técnico, tá? Porque o sistema mudou. Cara, então olha tá só, tudo o certo. elenco tá Quando o Cuca chegou, todo mundo já tava aí. Eu não vou falar elenco curto, porque a gente vai começar uma briga aqui, porque o nosso entendimento de elenco curto é bem diferente. É bem diferente. Peraí, então por que vocês acham teve um cara... Peraí. Mas teve um cara que veio aqui, tem um cara que veio aqui, que na época, que é o Rap, tá assistindo a gente aí,
brigou comigo, sapateou que eu falava com ele, também era disse puta, que ele não falava era. que não. Eu Aí, também disse que não era, aquele lá também não era. Aí daqui a pouco eles não, realmente. Eles não, Que é o que sempre acontece. Que é o que sempre acontece. Eles não. Nega e depois me dá razão. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, primeiro do Globo Esporte, depois dos donos da bola, falando muito desse jogo de daqui a pouco, a escalação já estamos trazendo aí pra você na íntegra, primeiro pelo Globo Esporte aí, e depois, cara, a discussão sobre o elenco. Que sim, hoje vai ser um jogo puxado devido à altitude. A dificuldade maior do Galo hoje é sim a altitude, né? E o Cuca deve fazer algumas mudanças, como você viu aí na escalação. E entrou-se na discussão sobre Bernard, sobre Igor Gomes. E estão aí para cumprir tabela, estão aí para estar no elenco, porque realmente não estão fazendo diferença nenhuma, não conseguem desenvolver um bom futebol. E a culpa não é do Cuca, eu concordo com eles. Então quero saber de você que assistiu o vídeo até aqui, o que você acha, a sua expectativa para esse jogo de daqui a pouco. Tá? E de como o Cuca botou aí a escalação para esse jogo na altitude. E as peças aí que estão aí só para compor o elenco, que não estão jogando. Principalmente o senhor Bernard, que voltou com a expectativa lá em cima, mas infelizmente não tem entregado nada. Você que assistiu o vídeo aí, deixa aí seu comentário, tá? Sua opinião, você que não é inscrito. Vai lá, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe seu like. É muito importante você deixar o like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.